estávamos a trabalhar com mais ou menos 2.000 colaboradores. Ficamos com menos de 20 pessoas dentro da organização. Perto de 20 pessoas, sim, 20 colaboradores perderam o emprego. Estávamos com um grande projeto em Cabo Delgado, da construção de uma escola secundária com um total de 36 salas de aula. Teria menos efeitos e deixaria o país todo mais preparado e melhor preparado do que uma paragem repentina como foi. A saída da USAID de Moçambique marca o fim de um ciclo longo de cooperação internacional com consequências sociais e econômicas profundas. Além de números, trata-se de vidas e programas transformados. Nesta reportagem mostramos o panorama do que foi deixado, do que foi perdido e do que ainda pode ser reconstruído. Júlia, nome fictício, trabalhava numa ONG como técnica de comunicação. Desde julho, o seu emprego é apenas uma recordação. Com a retirada da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, os seus planos tomaram um novo rumo. Na minha vida, concretamente, vários planos mudaram. Obviamente, nós fazemos planos a curto, médio e longo prazo, então os planos a médio e longo prazo tiveram de ser esquecidos por um momento, porque não haveria como sustentar esses planos. Júlia e os seus colegas foram encontrados de surpresa. E não tínhamos, naquele momento, necessariamente um plano de transição, ou o que seria feito a seguir, o que seria feito enquanto se submete outros projetos para outras organizações ou para outros financiadores. Júlia é apenas o rosto de uma realidade bem mais ampla. A saída da USAID de Moçambique deixou centenas de profissionais no desemprego. Suspendemos os nossos trabalhadores, principalmente os que estavam da linha da frente, que estavam a trabalhar a nível das comunidades, diretamente com os nossos beneficiários, que são os nossos ativistas, os nossos mentores, supervisores. Então tivemos que suspender estes colaboradores todos até novas orientações. Hoje, muitos escritórios da Oxida estão encerrados na zona sul do país e antigos funcionários à procura de novas oportunidades. Tivemos que demitir o nosso pessoal, profissionais qualificados, que já tinham tido a oportunidade de poder ser formados e capacitados continuamente. Então, é também um gasto que se registrou. A organização comunitária Oxida foi forçada a encerrar o maior projeto social depois do corte repentino do financiamento norte-americano. Sentimos que há aqui uma preocupação muito grande no sentido de estarmos ausentes daquilo que são as comunidades vulneráveis que nós servíamos e que, de alguma forma, vimos que todo o nosso esforço durante este período praticamente foi reduzido a zero. Com atividades diretamente voltadas para a inclusão e o empoderamento de pessoas com deficiência, o Fórum das Associações Moçambicanas de Deficientes viu os seus programas interrompidos de um dia para o outro, deixando milhares de beneficiários sem respostas. O mais grave foi a não finalização de um acordo que já estava praticamente finalizado. A organização alerta ainda que os profissionais da área de desenvolvimento começaram a abandonar o setor, pondo em causa a continuidade de uma resposta estruturada às necessidades das comunidades vulneráveis. Este foi uma espécie de chamada de alerta para vários profissionais, para prestarem atenção onde é que estão a investir as suas carreiras, né? Então, isto foi, serviu para muitos de nós percebermos a vulnerabilidade, né, da carreira que nós estamos a seguir. Então, a médio, longo prazo, eu acho que se tendências como essas continuarem, vai ser cada vez mais difícil atrair profissionais de qualidade para o setor, porque
E ninguém quer estar exposto desta forma, né? Ter o seu emprego terminado de um dia para o outro. Esse projeto ele está avaliado em $1 milhão. A Ajoago, uma organização que também atua na inclusão de pessoas com deficiência em todo o país, foi encontrada na contramão. Fechou um projeto que prometia ser de 2 anos, estava no seu início, muita gente que estava a ser envolvida, o governo local, o governo distrital, o governo provincial, que estava envolvido no projeto. Para a organização, as consequências vão muito além do desemprego. Podemos já começar a pensar naquelas pessoas que portam uma doença crônica, que dependiam desta organização para receber a sua medicação. Essas pessoas, repentinamente, pararam a sua medicação. Podemos já pensar em alguma taxa de mortalidade a elevar-se. Durante mais de 3 décadas, a USAID foi um dos principais parceiros de Moçambique no financiamento de projetos de desenvolvimento, investindo em média $500 milhões. Nos últimos tempos, alguns projetos desenvolvidos em parceria com o governo foram condicionados, dos quais está o apoio ao Conselho Nacional de Combate ao HIV-Sida. A USAID era um parceiro-chave na resposta multissetorial ao HIV-Sida, contribuindo com cerca de $500 milhões anuais para o fortalecimento institucional, especialmente ao nível distrital. Nós temos vários projetos que também foram condicionados, já que estamos a falar especialmente daquele apoio que era dado de forma direta a algumas direções provinciais de saúde, por exemplo, o apoio que era dado à Central de Medicamentos e Artigos Médicos, e claramente o apoio que também é dado ao Conselho Nacional. Apesar das interrupções, o Conselho Nacional de Combate ao HIV-Sida garante que os cidadãos moçambicanos continuam a ter acesso ao tratamento e à testagem da doença. No entanto, o maior desafio está na componente da prevenção. É uma grande parte do apoio que era disponibilizado pela USAID, a componente de prevenção, e aqui especificamente as organizações da sociedade civil que trabalhavam ao nível das comunidades, não só para criar demanda para as unidades sanitárias, para que as pessoas tivessem acesso a este tratamento, mas também que trabalhavam naquilo que é a componente do fortalecimento do tratamento antirretroviral. Como sabe, um dos desafios que nós temos no tratamento é a adesão, daí que parte desses projetos eram de fato financiados por organizações para poderem melhorar essa adesão ao nível das comunidades. Embora os projetos estejam suspensos, não há confirmação de que o apoio tenha sido definitivamente encerrado. O Conselho Nacional de Combate ao HIV-Sida aguarda uma posição oficial prevista para setembro sobre a continuidade do financiamento. Provavelmente, com esta avaliação, com esta reavaliação, pode ser que este escritório novo, que vai de fato liderar este apoio, possa de alguma forma disponibilizar mais recursos para aquilo que é continuar a disponibilizar recursos para a resposta. Colheu a todos de surpresa. O setor da educação também sentiu o impacto da saída da USAID, com os 2 projetos atualmente condicionados. Estamos com um grande projeto em Cabo Delgado, da construção de uma escola secundária com um total de 36 salas de aulas, e justamente com o apoio da USAID. Entretanto, a sua interrupção implicou alguma mexida naquilo que era a nossa estrutura de planificação inicial. Tínhamos um outro na área do livro. Estávamos a trabalhar com o programa Saber, que atuava, sim senhora, em 3 províncias, em 4, portanto, Nampula, Zambésia, Cabo Delgado e Niassa. Orçado em mais de $9 milhões, cerca de 500 milhões de meticais, a escola secundária de Maringanha seria a maior da província de Cabo Delgado. Iremos, portanto, fazer a requalificação para percebermos qual é o estágio de desenvolvimento desta obra. Não lhe vou dizer agora, nesta conversa, quanto em termos financeiros precisamos para darmos continuidade à obra. Talvez partilhar que o que estava em curso neste momento é a construção do bloco administrativo,
já 19 salas estavam em curso, portanto, em termos de construção, do total das 36, e o sistema de abastecimento de água também estava em andamento e também o muro de vedação. No que diz respeito ao projeto de distribuição de livros didáticos, persistem igualmente incertezas. Estamos a falar de 400 mil livros para o ensino bilingue, nas línguas Emakwa, Elomwe, para as províncias de Nampula, Zambésia, Cabo Delgado e Niassa. Fomos informados pelo programa que os materiais já estavam impressos e faltava, portanto, o seu transporte para o país. A suspensão do financiamento da USAID foi classificada pelo Ministério das Finanças como um choque externo significativo para Moçambique. A medida afeta diretamente 3 setores vitais: saúde, agricultura e emprego, todos fortemente dependentes do financiamento norte-americano. Questionado sobre o assunto, o governo diz que prefere agora concentrar-se em soluções para mitigar os impactos e assegura que as populações vão continuar a beneficiar dos serviços essenciais. Então, ainda não temos uma solução fechada, mas há um conjunto de ações que estão a ocorrer para garantir que isto ocorra. Não, o que está a acontecer é, primeiro, recorrer ao esforço interno. Isso significa a reorganização das prioridades internas que nós tínhamos, com maior incidência para a área da saúde, mesmo pela natureza do tipo de área de atividades e tendo em conta a crucialidade da área, na área da saúde, para assistir, segundo, na área da educação, que são as duas grandes áreas em termos de apoio que a USAID fazia e tinha. Para além de outras, mas estas em particular, pelo seu impacto direto, tanto nas populações. Há esforço que está a ser feito para assegurar-se que o serviço que era assegurado continua. Isto vai representar naturalmente um esforço, para o governo, vai significar uma reengenharia de processos para permitir que determinados recursos que estavam previstos para determinados tipos de investimento possam atualmente ser reajustados para estas áreas da saúde e da educação. Para o economista Derek Mulatinho, Moçambique tornou-se excessivamente acomodado com a ajuda externa. A saída da USAID veio mostrar dependências estruturais, que a nossa economia está fortemente dependente de financiamentos ou doações externas, que é para financiar serviços básicos e o financiamento a serviços sociais. Se nós tivermos em conta que em 2024 a USAID movimentou cerca de 586 milhões de dólares, que nas contas equivale a cerca de 3% do produto interno bruto, estamos a dizer que cerca de 3% da riqueza que é produzida por Moçambique foi repentinamente retirada. Diante deste cenário, o economista aponta 3 caminhos principais para garantir a sustentabilidade fiscal e a autonomia dos serviços públicos. Estes serviços que são essenciais, nós devemos encontrar formas de não acoplar a essas ajudas externas que dependem muito ao sabor da política internacional. A segunda componente que nós devemos retirar, que é para poder nós podemos sair disto, é olhar para aquilo que é o aumento da arrecadação fiscal. Se calhar temos de encontrar formas de, numa perspectiva de Estado, numa perspectiva que junte todos os atores políticos, e nós repensarmos um modelo de financiamento. Se calhar não podemos financiar, ou o serviço de saúde não deve ser financiado para todos os indivíduos, se calhar para os mais pobres, desde o momento que exista um consenso sobre quem é o mais pobre, e financiamos de forma direta a quem não tem capacidade, e os outros podem de alguma forma contribuir. Depois podemos também repensar nos impostos que são direcionados. Estamos a falar sobre imposto sobre o vício, estamos a falar de imposto sobre o tabaco, sobre o álcool e sobre os açúcares, estamos a falar de refrigerantes e por aí em diante, que nós podemos de alguma forma ir buscar alguns recursos que é para poder financiar o próprio serviço de saúde. A reportagem é de Isaac Langa, Bartolomeu Langa, Hermenegildo Ziban e Arnon Sucuco, STV.